me chamo Cleicimara Aniceto de Souza, sou professora de Educação Básica, mestranda pelo Mestrado Profissional em Ensino de História pela Universidade Federal de Roraima, especialista em História, Cultura Africana e Afro-Brasileira pelo Instituto Federal do Amazonas e graduada pela Universidade Federal de Roraima. Estou aqui uma série de vídeos sobre o ensino de História no contexto amazônico para falar um pouquinho sobre a minha experiência, não só na sala de aula, mas também relatar um pouquinho sobre o que eu venho pesquisando no mestrado e também sou supervisora do PIBID. Falarei um pouquinho sobre os projetos que a gente vem desenvolvendo na escola e mostrar minhas vivências, mostrar um pouquinho da minha comunidade, que também fará parte, desse vídeo, tendo em vista que na minha dissertação eu pesquiso patrimônio e ancestralidade e a ancestralidade numa perspectiva indígena, onde eu levarei vocês a conhecer um pouquinho da comunidade indígena de São Marcos. Vamos lá? Atualmente, eu estou lotada no Colégio Estadual Militarizado Professora Conceição da Costa e Silva. A escola ela foi fundada em 2002, militarizada em 2018. Atualmente, o Colégio Estadual Militarizado Professora Conceição da Costa e Silva trabalha somente com o ensino fundamental 2, do 6º ao 9º ano. Eu, especificamente, trabalho disciplina de História com as turmas de 8º e 9º ano. Estar na sala de aula, ao mesmo tempo que é prazeroso, é desafiador. Que eu procurei alinhar a minha pesquisa já com as vivências que eu tenho em sala de aula. Eu sempre me inquietei com a questão de como abordar a história local dentro da sala de aula, principalmente pelas limitações que o livro didático tem. E isso não é uma crítica, A gente sabe que ele não comporta todas as vertentes e tudo que a gente tem a vontade de trabalhar. Ele entra ali como um recurso, como um auxiliar. Mas o que eu quero dizer é que como inserir a história local, em que contexto. E aí eu sempre procurei, dentro dos conteúdos, estar colocando ali, porque faz parte. Não é nem assim, para cumprir uma tabela, não, é porque realmente faz parte. História do Brasil. E nós, aqui em Roraima, também fazemos parte dessa história, Então, assim, a minha preocupação, ela vem, e aí em 2021, eu entro no mestrado, já sabendo o que eu queria trabalhar, e o mais interessante é porque eu falava na turma que ia trabalhar, que o meu mestrado ele é profissional, ele precisa ter como resultado um produto, eu ia produzir um museu. E eu sabia especificamente a partir de onde eu queria começar essa pesquisa, que era da minha comunidade, da comunidade indígena de São Marcos. Então, eu tenho mais ideias de como ia fazer isso, apesar de já fazer uso em sala de aula, já inserir em contextos, principalmente ali os arredores, Forte São Joaquim, própria sede da fazenda, que dá nome à comunidade indígena. Eu sabia que queria trabalhar patrimônio e a ancestralidade vem juntamente, porque faz parte da minha história, faz parte do que eu sou. Desenvolver essa pesquisa está sendo satisfatório, está sendo muito bom, várias aprendizagens, e isso é enriquecedor para a sala de aula. A educação básica ganha muito com isso. Não somente por conta do que eu já venho desenvolvendo, mas é porque a gente abre um leque de opções para que outros professores também conheçam o trabalho e possam estar utilizando em suas aulas. No finalzinho de 2022, eu concorri a uma vaga para ser supervisora do PIBID, e fui contemplada, a escola foi contemplada com essa vaga, e a partir daí, nós, ao formarmos as equipes, fomos vendo o que a gente queria trabalhar. Coincidiu da minha equipe, da equipe do Colégio Estadual Militarizado Conceição da Costa e Silva, trabalhar patrimônio, E aí, a partir daí, a gente veio desenvolvendo e vem desenvolvendo projetos. O nome do nosso projeto se chama Educação Patrimonial, Minha Maloca, Minha História, que busca conscientizar os alunos sobre a importância de eles valorizarem os patrimônios que fazem parte do meio em que eles vivem. Porque muitas vezes, quando a gente fala em patrimônio, imagina-se logo os patrimônios institucionalizados. E a professora Cristina Meneghello, ela diz que patrimônio é aquilo, que nos desperta o afeto, Aquilo pelo qual a gente tem o afeto, certa afinidade. Então, assim, baseado nessa fala dela, eu venho trabalhando em sala de aula com os meus alunos. As oficinas são direcionamentos que permitem que os alunos se reconheçam dentro do espaço que ocupam.
Uma coisa bem interessante que a gente vem desenvolvendo com o PIBID é colocando o aluno como protagonista da própria aprendizagem. E isso está sendo bonito de se ver. Esse movimento está acontecendo, os alunos têm participado. É satisfatório ver, né, que aos poucos eles vão entendendo a mensagem que a gente está querendo passar. Não é simples, é bem trabalhoso, mas está sendo gratificante. Eu acredito que o resultado vai ser ainda melhor. Uma das marcas do nosso projeto é valorizar a escrita indígena. Não só na minha dissertação, como no próprio projeto que a gente vem desenvolvendo na escola, a gente vem trazendo elementos indígenas, autores que trabalham ancestralidade, que trabalham patrimônio, dando destaque à cultura local, né? Afinal de contas, nós estamos num estado que proporcionalmente comporta, né, um número muito grande de indígenas. Então é importante que a gente valorize os parentes, é importante que a gente os traga para dentro da sala de aula, é importante que os alunos se reconheçam, né, e conheçam esses autores. Além do mais, existem outros trabalhos também sendo produzidos. O PIBID vem desenvolvendo, não só com a equipe do Colégio Estadual Militarizado Professora Conceição da Costa e Silva, mas também com os outros parceiros, como São José, o CAP, cada um vem trabalhando, né, numa vertente, e coletivamente a ideia é que a gente deixe trabalhos de qualidade para uso na educação básica. Então é importante, além do mais, preparar os graduandos para que eles atuem em sala de aula, conhecendo um pouquinho sobre a realidade da escola pública, sobre os desafios ao qual eles irão lidar. E aí eu faço muito, né, essa intercalação entre o que eu venho pesquisando na dissertação e o trabalho que eu venho desenvolvendo na escola, até porque eles estão associados, não tem uma divisão, escola é isso, dissertação é aquilo, não. Um compõe o outro dentro da perspectiva de patrimônio, dentro da perspectiva indígena. Na verdade, né, eles formam o todo. No caso da dissertação, eu tenho trabalhado muito com autores indígenas, né, tenho trabalhado a ancestralidade indígena a partir, né, de leituras que eu tenho realizado, de autores como Daniel Munduruku, Edson Caiapó, Lido Rico, Graça Graúna, dentre vários outros, Ailton Krenak, Davi Copenaua, além, né, de autores renomados da área de patrimônio, como a professora Carmen Gil, a professora Cristina Menenguelo, o Átila Tolentino. Então, assim, são referências para mim no desenvolvimento tanto da pesquisa quanto do trabalho que está sendo desenvolvido na escola. Dentro das atividades que a gente vem desenvolvendo na escola, nós desdobramos, né, o projeto em 2 oficinas. A primeira consistiu de trabalhar, né, com os meninos o que é patrimônio e fazer com que eles percebessem que patrimônio vai para muito além daquilo que é pedra e cal. E no segundo momento, que é o que a gente vem desenvolvendo agora, são produções de jogos. Trabalhamos com 5 turmas, onde os pibidianos se subdividem, tem duplas, tem trio, sendo que os jogos eles trazem composições indígenas e tudo isso está sendo direcionado pelos pibidianos. As questões que me fizeram trabalhar patrimônio e ancestralidade na minha pesquisa de dissertação do mestrado é justamente para valorizar um pouquinho da história do povo indígena, do povo Macuxi. Uma das minhas preocupações era levar isso para dentro da sala de aula. Como inserir essa discussão em sala de aula? Como permitir que os alunos tivessem conhecimento não só desse espaço, né, não só da comunidade indígena de São Marcos, mas da história indígena como um todo, porque é uma pauta de discussão e não somente para cumprir lei. É porque, né, a Lei 11.645, ela vem com essa prerrogativa da obrigatoriedade da temática indígena e afro na sala de aula, mas como fazer isso? Na academia, muitas vezes, principalmente na minha época de formação, ela não discutia essa temática assim, de uma forma muito aberta, muito clara, e trabalhar essa temática não só, né, na sala de aula, mas dentro da própria academia, sempre trouxe muitas questões de preconceito e tudo. Então, e como levar isso para a sala de aula de uma forma mais leve, de uma forma que os alunos compreendam? Eu acredito que é apropriando-se da própria história, e aí eu falo do meu caso, né, que sou índia Macuxi. Então, assim, nada mais justo e claro
para alguém, né, que vivencia, que sabe o que é e sabe do que está falando. Tá, mas assim, levar para a sala de aula como? Vou inserir onde? Do nada, trabalhando um conteúdo do currículo e do nada inserir a temática indígena? Não, acredito que quando você trabalha a história do Brasil, você está falando de Brasil, né? E o Brasil, ele não é só o sul e o sudeste. O que esse lugar representa para a senhora? Memórias. Muitas memórias, memórias muito boas. Eu vou lá atrás, lá na minha ancestralidade mesmo. Porque assim, eu já conheci esse espaço, a comunidade indígena de São Marcos, desta forma. Mas quando eu falo de memórias, eu vou buscando ancestralidade mesmo. Que esse aqui já foram espaços de luta e de muita dor. Tem muito sangue indígena derramado aqui. No processo de invasão, houveram muitas batalhas nesse local. Então, assim, quando eu comecei a pesquisar sobre, quando eu me interessei pela temática de ancestralidade, dentro da perspectiva de patrimônio, de como levar isso para dentro da minha sala de aula, me trouxe essas memórias, né? E através das leituras realizadas eu tenho visto que cada vez mais a importância de a gente falar sobre isso, porque é muito legal você falar, a Fazenda São Marcos foi uma das fazendas reais, tá, mas o que fizeram com o povo que aqui já habitava? Essa invisibilidade indígena é uma pauta que ela precisa vir à tona, é uma pauta que ela precisa estar em sala de aula, ela precisa estar ocupando vários outros espaços, desde a educação básica até a própria academia. Então, essa é a minha preocupação enquanto indígena macuxi, de estar levando isso aonde eu puder. E pesquisar sobre ancestralidade é algo que tem me despertado muito apreço, assim, porque eu tenho literalmente visto as lutas e resistências que meu povo tem e teve para permanecer aqui. Se hoje aqui é uma comunidade indígena, é fruto de muita luta, de muita batalha. Isso precisa ser mostrado em sala de aula. Contar a história a partir da visão dos povos ancestrais, a partir da visão dos povos originários. Então, a minha preocupação é fazer com que meus alunos tenham esses conhecimentos, que eles possam aprender mais de uma versão da nossa história, não somente aquela europeizada. De onde eu estou falando? Estou aqui, né, na escadaria de pedra da Fazenda São Marcos. Hoje, comunidade indígena de São Marcos, habitado, por povos da etnia majoritariamente macuxi. A Fazenda São Marcos, onde fica localizado? Qual espaço geográfico ela ocupa? Às margens do rio Araricoera, na região que é conhecida como Alto Rio Branco. A terra indígena de São Marcos, ela é extensa, vai desde Pacaraima, na verdade ali a fronteira, até essa região aqui. E aí ela é dividida em territórios, Alto São Marcos, Médio e Baixo. A gente está na região que compreende o Baixo São Marcos, onde várias comunidades indígenas, dentre elas a comunidade indígena de São Marcos faz parte. Por que falar daqui? Porque é o meu espaço. Eu sou dessa região, eu sou indígena macuxi, minha família habita aqui há muito tempo mesmo. Meus ancestrais sempre estiveram dentro dessa região. Meu avô, que teve sua mão de obra explorada, na época que era uma das fazendas reais. Então, assim, a gente sempre esteve aqui. Então é muito simbólico para mim estar falando daqui, estar mostrando um pouquinho desse espaço, das suas belezas, que elas vêm sendo mantidas. Então, assim, por mais que aqui foi palco de muitas lutas, muitas etnias elas desapareceram, a história nos conta isso. Então, assim, falar desse espaço é trazer a memória do meu povo, é de fato trazer a minha ancestralidade, de fato mostrar que nós resistimos e permanecemos aqui. Além do mais, levar isso para dentro da sala de aula da educação básica é
é fantástico, né? É algo assim apaixonante. Por quê? Porque traz um pouco da nossa história, mostra que nós estávamos aqui, contribuímos de certa forma para que o Estado hoje conseguisse alcançar o patamar que está. Então, assim, é primordial possibilitar que os alunos conheçam. E agora, né, a partir desse vídeo, eu acredito que o alcance vai ser ainda maior e outras pessoas conhecerão um pouquinho mais sobre a nossa história, contada de uma forma muito leve, muito espontânea. A ideia é tornar visível e rompendo aos poucos essa prática de apagamento, silenciamento que a gente vem buscando romper e mostrar, né, como que podemos falar da história indígena dentro dos contextos de sala de aula, através de alinhamento entre o currículo escolar com os conhecimentos sobre a região, buscando cada vez mais aprimorar e ali fazer sempre a ligação, porque a história do Brasil, ela não é somente a versão contada, né, pelos europeus, aquela que vem no livro didático, que está em voga, mas sim aquilo que de fato é. E existem muitas formas, né, de a gente fazer isso, buscando leituras escritas a partir de parentes indígenas, né? A gente tem vários parentes que escrevem sobre a nossa história, que podem ser utilizados em sala de aula. Eu mesmo, nas minhas pesquisas, utilizo bastante. A gente tem várias bases científicas que também embasam, né, o ensino de história e o ensino de história escolar, que é importante, é necessário. Muito mais que importante, ele é necessário para que a gente venha estar contribuindo para que mais pessoas conheçam sobre a nossa história. Parando assim para olhar, é um misto de história com poesia. Não tem como não ser. Porque quando a gente para pensar, né, onde eu estou, né, às margens do rio Araricoera. O objetivo do vídeo é justamente trazer elementos que eu utilizo em vários momentos. E aí olhando daqui, porque quando você está na sala de aula, aí você sabe, né, do que você está falando. O rio Araricoera, que juntamente, né, com o Tacutu formam o Rio Branco. Mas daqui, falar a partir das suas margens é diferente. E pensar que os invasores passaram por aqui, que muitos deles vieram achando que estavam descobrindo essa região, invisibilizando quem aqui já estava. E isso a história nos mostra, né? Como que era essa região, por que eles ocuparam esse espaço, né, com a questão da expansão da pecuária. A fazenda em si, porque aí a gente fala de um ponto bem específico, a gente está falando da comunidade indígena de São Marcos, que ela encontra-se nas margens do rio e por conta dessa localização, temos a Fazenda São Marcos, que é uma das fazendas reais que fizeram parte, né, desse processo de colonização, juntamente com a Fazenda São Bento, que é logo ali, e a Fazenda São José. Hoje, a gente tem uma história mais presente da Fazenda São Marcos. Ela se perpetuou aí, ficou um tempo sendo Fazenda Nacional e até passar por vários processos, onde foi escola agrícola, e até chegar a ser desativada de fato e ao seu entorno os indígenas reassumirem a posição, é importante falar isso, reassumirem, porque por muito tempo eles foram expulsos dessa região, ou então assumiam postos secundários, trabalhando como vaqueiro, tendo sua mão de obra explorada, que a gente bem sabe que essa é a verdade. E aí, vendo que hoje é a comunidade indígena sendo ocupada, né, por quem de fato já vem de toda uma história, aí eu procuro relacionar a ideia de vir para cá e de querer gravar dentro desse espaço é justamente para dar visibilidade, mostrar que a nossa história, ela existe, a importância da ancestralidade dentro do campo do ensino de história, levar essas discussões a partir do espaço ocupado mesmo. Então eu tive, né, assim, desde sempre a vontade de vir aqui. Nesse vídeo eu trouxe um pouquinho da minha experiência, espero que vocês tenham gostado e até mais!